Preservação por inteiro. Muita gente não sabe, mas quando um prédio ou monumento é tombado pelo governo, as regras de proteção não atingem apenas aquele bem. São providências e restrições que incluem toda a vizinhança e que, por isso mesmo, costumam sofrer resistências. O exemplo que você vê agora vem de Recife e mostra a tentativa de conservar trabalhos de um dos maiores paisagistas brasileiros. Na pintura moderna, se tornou uma referência. Na arte de criar paisagens, era um mestre. Tinha o talento de transformar espaços urbanos em obra de arte. Usava a cidade como tela. Foi assim no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Em Copacabana, as curvas do calçadão foram inspiradas nas ondas do mar e nos contornos do Pão de Açúcar. Filho de uma pernambucana, Burle Marx também marcou a paisagem do Recife. Ele chegou à cidade em 1934, indicado pelo urbanista Lúcio Costa para fazer parte da equipe de planejamento urbano do governo estadual. A primeira praça que ele faz é a Praça de Casa Forte. Paralelamente, logo em seguida, a Praça Euclides da Cunha. E também, um pouco depois, a Praça Arthur Oscar, que é a do Arsenal da Marinha. Então, essas três marcam assim, a presença muito forte de Burle Marx aqui. Cada um tem um tema diferente. Com ele, as cidades se tornaram menos europeias e mais brasileiras. Plantas e temas regionais ganharam o espaço urbano. Por isso, o Laboratório da Paisagem, da Universidade Federal de Pernambuco, solicitou o tombamento de 6 jardins públicos projetados por Burle Marx. Dessa forma, esses ambientes estariam protegidos por lei. Próximo a bens tombados ou em processo de tombamento, deve-se proteger a visibilidade daquele bem. No caso específico, é não reduzir a visibilidade daquele bem. Essa redução ela é entendida não apenas fisicamente, mas também como a ambiência e proporcionalidade desse local e desse bem. Por isso, para fazer qualquer obra próximo a essas áreas tombadas ou em processo de tombamento, é preciso autorização da Prefeitura e também do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No caso da Praça Euclides da Cunha, por exemplo, novos prédios construídos na vizinhança não poderiam ultrapassar 40 metros e 85 centímetros de altura. Mas antes de outubro de 2008, quando começou o processo de tombamento, ou seja, antes da nova regra de gabarito entrar em vigor, a Prefeitura teria autorizado a construção de um edifício com mais que o dobro da altura permitida. O prédio teria 88 metros e 10 centímetros. Isso significa que ele ultrapassaria em 47 metros o limite estabelecido para a região. Quando o empreendedor solicitou a licença de construção, então foi consultado o IPHAN como deveria ser procedido com esse empreendimento que já estava aprovado. Ao todo, o IPHAN recebeu pedido de autorização para a construção de 6 empreendimentos nas proximidades da praça. 2 já foram aprovados. E esse a gente entendeu que poderiam ser encaminhados, porque ainda não daria, vamos dizer, essa sensação. Ele contribuiria, mas não daria a sensação de confinamento, como a gente não pretende, né, acontecer. E então nós aprovamos esses 2, os outros a gente indeferiu. O IPHAN também firmou com a construtora um TAC, termo de ajustamento de compromisso. A empresa se comprometeu a preservar a praça pelos próximos 20 anos. O acordo, no entanto, chamou a atenção do Ministério Público Federal, que questionou tanto a autorização para a obra quanto o TAC. A gente verificou que o corpo técnico do IPHAN era contrário à aprovação da construção naqueles moldes. A obra está a 42 metros da praça. O parecer técnico do IPHAN indica que a essa distância o prédio deve respeitar a altura definida após o processo de tombamento. Nesse caso, o prédio deveria ter, no máximo, 13 pavimentos e não 28, como prevê o projeto. Foi também o que entendeu a Justiça Federal, que determinou a limitação na altura total do prédio. A liminar que inicialmente foi concedida para proibir a construção, que ainda está em fase inicial de bate-estaca, ela foi modificada em parte para permitir a construção, mas até esse limite de 13 pavimentos, assim como a venda das unidades. A Justiça deixou claro ainda que a construtora pode ser multada se vender algum apartamento acima do 13º andar.
Essa é uma decisão provisória, ou seja, o processo ainda está em andamento. Mas chama atenção para um conflito típico das grandes cidades brasileiras. De um lado, a expansão imobiliária. Do outro, a necessidade de preservação do patrimônio histórico. Eu acho que, independente de ser jardim histórico ou não, a paisagem deveria ser um elemento de análise para a construção desses edifícios. Com relação aos jardins de Burle Marx, mais ainda, porque são obras de arte. Foi assim que ele fez o jardim.